Apocalipse capítulo 4, versos 1 a 11. Apocalipse 4, versos 1 a 11. A visão do trono de Deus. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O capítulo 4 do Apocalipse é uma transição entre revelações locais para revelações gerais. Por que é que no versículo 1, a narrativa de João começa com essa frase: depois dessas coisas? Que coisas? As cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, depois do Senhor Jesus comunicar-se com sua igreja e falar de maneira direta com aquelas igrejas da Ásia Menor, Deus então começa a dar-lhes revelações acerca de toda a igreja na face da terra e acerca de todo o futuro que estava diante daqueles que receberam as cartas. Então, agora, de palavras diretas a igrejas locais, o Senhor Jesus começa a falar a toda a igreja de maneira geral e universal. E é muito importante entendermos que no contexto em que João se encontrava, essa visão tem profunda relevância para ele mesmo, como aquele que teve a revelação. João estava exilado em Patmos, vivendo como prisioneiro em uma ilha insalubre, em uma ilha de trabalhos forçados, para onde iam todos aqueles que eram presos e possuíam algum tipo de criminalidade que o Império Romano olhava como quem deveria viver como escravo. E essa era a pena para muitos. Aqueles que não eram executados poderiam ser enviados para trabalhos forçados em Patmos. E aí João está lá, exilado, na solidão do seu exílio, convivendo com outras pessoas, com criminosos terríveis, sem nenhuma perspectiva direta de sair daquela situação. Então o Senhor Jesus começa agora a revelar-lhe coisas que transcendiam a sua realidade no campo geográfico, temporal e histórico, e leva-o até a eternidade, mostrando-lhe o cenário do ponto de vista de cima. João agora é convidado para sair da realidade terrena para contemplar a realidade celestial.
É isso que o capítulo 4 e o capítulo 5 vão mostrar para João e para nós. A igreja militante deve inspirar-se com a igreja triunfante. A igreja que caminha sobre a terra precisa ter a esperança da igreja eterna, celestial, ao lado do Pai. E aí precisamos olhar para esse texto e aprendermos lições preciosas. Carregado de muito simbolismo, esse texto mostra que, de fato, a glória de Deus, seu poder e seu domínio não estão limitados à transitoriedade humana. Não estão aprisionados às perseguições estatais e às artimanhas do inimigo contra o seu povo. No capítulo 4, nós encontramos aqui verdades que servem-nos de motivação para continuarmos em nossa caminhada. Se não, vejamos, olha o que o texto diz. O Senhor começa a revelar a João o céu, e João narra: depois dessas coisas, depois de falar e escrever às 7 igrejas, olhei, e eis não somente uma porta no céu. João estava preso, exilado, sem esperança. No entanto, a primeira coisa que o Senhor Jesus lhe mostra é que existia uma porta aberta no céu para ele. Não era uma porta de salvação, porque João já era salvo, mas uma porta para a revelação. Então esse texto nos deixa muito claro que, embora a situação fosse caótica, fosse difícil para João, ele estava tendo naquele momento acesso a coisas celestiais. Estava tendo acesso agora a uma outra realidade que não era a sua trágica, fatídica e terrível realidade no contexto da sua história pessoal. A porta aberta representava para João a esperança de continuar a ver o plano de Deus sendo executado, indo adiante, prosseguindo. Então isso nos ensina de maneira muito lúcida e clara que, embora as situações sejam difíceis para as nossas vidas, por mais que tenhamos dias tenebrosos, dias complicados, Deus é aquele que sempre nos abrirá a porta para vermos muito além dos olhos. Quando pensamos nisso, podemos lembrar do jovem Estevão, diácono da igreja, sendo apedrejado, sofrendo com seus algozes, olhando para o céu e contemplando o Senhor Jesus em pé à destra de Deus Pai. Portanto, os momentos difíceis podem ser sentidos, podem ser vivenciados, mas jamais podem fechar a porta que Deus abriu para revelar a nós a sua vontade. Uma segunda verdade que esse texto nos ensina, que é muito interessante, é que ele ouve a mesma voz do capítulo 1, do versículo 10. Ele diz: ouviu uma voz como de trombeta. Apocalipse 1:10, João ouve a mesma voz do meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso quer dizer que em meio a tanta tribulação, em meio a tanta prova, em meio a tanto sofrimento, temos a oportunidade de ouvirmos Deus falar conosco. Não de maneira epidérmica ou direta, como afirmam algumas pessoas, mas pela sua palavra hoje em dia. Deus falou com João profeticamente, diretamente, de maneira especial e específica, para dar apostolicidade para os seus escritos, e hoje nós ouvimos a mesma voz como de trombeta quando lemos as Escrituras. E Deus fala conosco pela sua palavra, no poder do Espírito Santo. E aí devemos pensar sobre essa realidade e entendermos que ele ouviu a mesma voz. Isso quer dizer para nós o seguinte: Deus não nos priva de ouvirmos a sua voz. O Senhor nunca nos privará de ouvirmos a sua voz de maneira poderosa, específica. O Espírito Santo há de falar aos nossos corações em dias difíceis para nos dar direção e nos mostrar o caminho. Ainda, nesse texto, em terceiro lugar, e é aquilo que nós temos de central na leitura desse texto, é que João vê um trono. E ele vê alguém assentado sobre esse trono. No contexto do Império Romano, nas nações vizinhas, todos aqueles cidadãos ilustres do Império Romano pensavam que o trono de Roma era o centro do mundo, pensavam que o trono de Roma era o centro de tudo que existia. Roma era a cidade exemplar. O imperador era adorado como Deus.
havia o culto ao império, o império era tido como divino, então o centro do mundo era o trono de Roma, o trono do imperador. Mas, no entanto, João está lá em Patmos, por ordem do imperador, cumprindo uma pena do império, e quando ele chega em Patmos, ele vê um trono que não era o de César. A semelhança de Isaías, quando é chamado para ser profeta, no capítulo 6 do seu livro, seu rei havia morrido, Uzias havia falecido, e diz o texto que no ano da morte do rei Uzias, ele viu quem assentado sobre o trono? O Senhor. Essa visão do trono muito se parece com a visão de Daniel. Daniel 7, versículo 9 ao 14. Olha a visão que Daniel teve. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como por a lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. E o texto continua. Então, na verdade, a profecia de Daniel, ela é muito parecida com a profecia de João, porque trata exatamente da mesma realidade. Em Isaías, em Daniel e aqui no Apocalipse, Deus continua sentado em seu trono. Portanto, a soberania de Deus é a maior fonte de consolação para aqueles que estão em momentos difíceis, para aqueles que estão em adversidade. A soberania de Deus é a maior fonte de esperança para aqueles que sofrem. E João estava vendo tudo isso. João primeiro teve uma porta aberta para ele, ouviu a voz e depois ele viu o trono de Deus, sendo o centro de governo do universo. E aí o texto continua dizendo, dando uma descrição daquele que estava assentado no trono, que ele era semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. Pedra de jaspe, ela é translúcida como diamante, ela brilha e ela reflete a luz de maneira muito intensa. O rubi, a esmeralda, melhor dizendo, ela também reproduz, se ela for exposta à luz, uma espécie de arco-íris ou uma fonte de luz multicolorida. Então, o arco da aliança fazia João se lembrar do pacto de Deus com Noé. O brilho translúcido, transparente, claro e branco da pedra de jaspe deixava claro para João que demonstrava a santidade de Deus. Então aquele que é santo, aquele que fez o pacto, continua sentado sobre o trono. E ao lado desse trono também, ele viu 24 tronos e 24 anciãos. Quem são esses homens? Existem muitas explicações acerca disso. Mas eu acredito, como a maioria dos pensadores reformados, que se trata da igreja em todas as eras. A igreja da antiga dispensação, representando-se em 12 tribos de Israel, e a igreja da nova dispensação do Novo Testamento, representada pelos 12 apóstolos, por isso dá o número 24. E por que nós podemos dizer isso e afirmar que essa afirmação sobre os 24 anciãos, ela reforça a teologia da aliança? Porque a mesma profecia de Êxodo 19, do 5 ao 6, o apóstolo Pedro repete em 1 Pedro 2,9, de que o povo de Deus seria uma nação de reino e sacerdotes. Portanto, essa profecia se aplica à igreja. E aí, o texto vai dizer que do trono saem relâmpagos, vozes, as 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. Não é uma ideia de que existem 7 Espíritos Santos. Não é isso que o texto está dizendo. 7 Espíritos de Deus, 7 tochas, é uma figura de linguagem para demonstrar que Deus, de maneira perfeita, inquestionável e de maneira clara, porque 7 é um número de perfeição, de completude, é uma referência à obra completa de Deus sendo realizada. João estava no meio da história, vendo a igreja morrer, vendo a igreja sendo perseguida, vendo cristãos morrerem. No entanto, Deus se revela a ele como aquele que tem nas mãos o controle de tudo e que age de maneira perfeita. Então, pensando sobre isso,
sobre o texto como um todo, observamos uma quarta questão importante. E para concluirmos a nossa reflexão, em tempos caóticos, difíceis, Deus é aquele que nos abre uma porta para nos mostrar o caminho, para falar conosco. Sua voz não se cala, ela continua falando por meio de sua palavra. Ele continua assentado sobre o seu trono. Em último lugar, ele nos convida para sentarmos com ele. João estava exilado, a igreja estava sendo perseguida. No entanto, João teve o privilégio de ver a igreja glorificada, de ter uma perspectiva do futuro. Isso deve ser a maior fonte de nossa esperança. Olharmos para a situação de agora, vermos como nos encontramos e termos expectativa do futuro. Porque aquele que abriu a porta é o mesmo que não permite que ela nunca se feche. É aquele que possui uma voz que não se cala e jamais se calará. E um dia, a igreja estará não mais perseguida. Eu e você não estaremos mais sofrendo as agruras e dificuldades dessa vida, mas estaremos reinando ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que o texto diz no versículo 10. Os 24 anciãos adorarão o que está sentado no trono pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Quer dizer que mesmo sendo chamados de reis e sacerdotes, todos nós fomos chamados para sermos subordinados a esse reino, e as nossas coroas se curvam diante da coroa eterna de nosso Deus e Pai. E aí, por que isso? Qual é o cântico da igreja triunfante? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O Deus que se assenta no trono é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e a sua vontade nunca perderá a validade. Nunca deixará de ser executada. Nunca deixará de prosseguir com o seu caminho. Portanto, por mais que estejamos exilados em Pátmos, ainda podemos olhar para o céu e enxergar o trono soberano de Deus, governando sobre todas as coisas.